Tem uma história, conta uma história, que um rapaz tinha a chacrinha dele lá e ele dependia muito do rio, né? Em determinada época do ano o rio secava. E ele falou assim, eu preciso cavar um poço aqui na minha terra, né? Que aí eu vou ter água sempre. Vai ter aguinha aqui sempre, pelo menos para molhar as plantas e dar para os animais beber, né? E ele começou a cavar sozinho lá, pegou, cavou 5 metros, 6 metros e não saiu uma gota d'água do poço. Aí ele falou assim, vou cavar novamente. Aí ele foi em outro ponto da terra dele, começou a cavar novamente. E foi lá, 3, 4 metros e nada. Foi e desistiu de novo. E nisso ele foi, cavando mais lugares. E um dia um amigo dele foi visitar ele e viu, né, aquele tanto de buraco na terra dele e perguntou, né, uai, o que foi? Você está cavando esse tanto de buraco aí na sua terra? E ele pegou e falou assim, não, eu estou tentando achar água na minha terra. Aí o amigo dele veio naquela incoerência, né, falou assim, olha, se você tivesse cavado todos esses poços só em um lugar e fosse só aprofundando, você já havia achado água. Qual que é o detalhe dessa história, irmãos? É a falta de foco, não é? Quando a gente decide fazer algo e de repente, por alguma coisa, a gente desiste daquilo e tenta novamente e talvez não vai até o final daquilo que você se propôs fazer e perdeu o foco por algum motivo. Eu já cavei esse poço até agora, mas ele cavou até agora. E se ele tivesse cavado mais um pouco? E mais um pouco? Né? E mais um pouco? Mas isso acontece muito na nossa vida, tanto na nossa vida mesmo pessoal, quanto na nossa vida espiritual. Às vezes a gente faz um propósito com Deus e por algum motivo a gente perde esse foco no meio do caminho. Seja ele qual for. Um propósito de ler a Bíblia, um propósito de oração, um propósito de pregação, né, do Evangelho, um propósito de fazer o bem, de ajudar as pessoas. E por algum motivo, em determinado momento, a gente tem perdido o foco. Né? E são raras as vezes que a gente consegue ir até o final de um projeto. O que é ter foco? Perseverante. Né? Perseverante. O que é ter foco, Lenice? Conseguir vencer. Não, meu foco até hoje é aprender a tocar violão. Ainda não aprendi, mas eu desisti um dia e falei que ia voltar. E comecei e parei de novo. Em algum momento você perdeu o foco, então. Perdi o foco. Aí voltei semana retrasada, parei de novo. Aí ontem à noite eu estava pensando. A gente tem que começar a me firmar naquilo que eu quero, que é aprender a tocar. Mas alguma coisa me tira disso. Vendo? Eu conversando com o irmão Cleudes, né? Sobre instrumentação, a gente falando, nossa irmão, você tem um dom. Ele falou assim, irmão, a gente tem os mesmos braços, as mesmas pernas, a mesma cabeça, por que você não dá conta? Ele falou assim, olha, eu peguei e toquei até eu enjoar. Quando eu enjoei de tocar, eu tinha descobrido que eu tinha aprendido a tocar. Ele teve o quê? Foco. O que você acha, irmã Suelene? Da mesma forma, isso. Eu acho que ter foco é você descobrir realmente o que é importante para você agora, o que você quer agora, e você persistir nisso. É claro que vão surgir atrapalhos, isso daí, mas você precisa persistir. No caso também foi, já que ela citou o volante ali, também foi isso, né? Quer dizer, era necessário para mim? Sim, mas nem tanto, porque onde eu queria ir, meu marido me levava. Né? Então, mas chegou uma época
E o que atrapalha o foco? O medo. O medo. Mas o medo é o que, irmãos? Falta de confiança. Persistência, né? Se você, o medo é assim, uma coisa que eu estudo muito, eu vejo sobre o medo, né? E o medo é assim, se você não vencer ele, ele te vence. Se você não vencer ele, ele te vence. E o medo, ele atrapalha você em várias circunstâncias da sua vida. Ele te atrapalha você fazer qualquer coisa em sua vida. Muitas das vezes o medo da gente atrapalha muito. Estou falando de mim, né? Me atrapalha até mesmo em questões de trabalho, alguma coisa assim, até mesmo de pregar a palavra de Deus, isso atrapalha muito. Mas o medo, ele é uma distração. O medo é uma coisa que só está aqui. O que atrapalha, que faz a gente perder o foco, são as distrações. Às vezes, você põe um objetivo, o pôr do sol da sexta-feira, né? O bendito pôr do sol, mais difícil, né? Talvez o pôr do sol de qualquer outro dia seja fácil, mas o da sexta-feira é o mais difícil. E o que aparece pra gente? Porque o dia tem 24 horas todos os dias. Mas na sexta-feira tem sempre uma distração diferente para atrapalhar o pôr do sol. É ou não é, irmãos? É alguém que aparece, é alguém que liga, é às vezes um alimento que você quer preparar mais bem elaborado, é no serviço, uma urgência que surgiu lá que vai fazer você talvez ficar até mais tarde, mas sempre aparece a distração. Seu foco é guardar o sábado, não é isso? Mas pode acontecer de aparecer uma distração e aí você perde seu foco de vista. E quando a gente perde o foco de vista, o que acontece? Acaba cumprindo o objetivo estabelecido. E hoje, no nosso dia a dia, a gente tem tido muitas distrações. São as internets. O que me impede de orar para Deus mais tempo? O que me impede de ler a Bíblia mais tempo? E são as distrações, irmãos. É a internet, é as redes sociais, é os assuntos triviais. Por que eu não prego? Eu encontro meu amigo todo dia lá no serviço, meu colega de trabalho, conversa de tudo, menos sobre Deus. Michael li um livro chamado O Homem Mais Rico desse Mundo, e é uma análise sobre a vida de Salomão, que fala justamente sobre o foco. Salomão, até os funcionários que estavam dentro do palácio, é interessante, todos assim, ele tratava como se fossem pessoas mais importantes dentro, porque ele tinha um foco de fazer o melhor reinado e de pessoas inteligentes. Ele usava a sabedoria dele para também repartir entre as pessoas. É impressionante. E ele falava, aí nesse livro fala assim, se você tem foco para alguma coisa, você tem que pensar nele 24 horas. Se você não, se aquilo não for o seu pensamento, você vai perder o foco. Então o pensamento tem que estar envolvido o tempo todo nisso, senão você não faz. Isso mesmo, irmãos. De fato, estamos ao mesmo tempo em todos os lugares, mas às vezes a gente não está em lugar nenhum. Não é? Você está aqui, ó, com o seu celular, você está aqui, está conversando com uma pessoa lá do outro lado do planeta, mas talvez nesse momento a gente está aqui tentando, né, meditar nas coisas de Deus, e você não está aqui, também não está lá na sua casa, não está na casa de um parente, não está em lugar nenhum. Está voando por aí, né? Está sem foco nenhum. Porque muitas vezes, uma coisa é você perder o foco e focar em outra coisa, e outra coisa é você não ter foco nenhum na vida, né? Um certo discípulo, ele estava se gabando, né, das maravilhas que o seu mestre realizava, os milagres, e ele viu um outro humilde, né, e ele quis questioná-lo, né, e falou assim, qual que é o milagre, qual que é a maravilha que o seu mestre faz, que faz você segui-lo? E aquele outro discípulo ele virou e falou assim, olha, meu mestre faz uma coisa que ninguém faz. Ele falou o quê? Quando ele caminha. Quando ele descansa, ele descansa. Quando ele come, ele come. Quando ele dorme, ele dorme. Quando ele medita, ele medita.
E aquele outro discípulo ficou assim, perplexo, né? E realmente, irmãos, será que quando a gente ora a Deus, a gente para lá de joelho e ora e nada, o mundo para em volta, está orando, é só eu e Deus? Será que quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou ali, ó, lendo a Bíblia, na plenitude mesmo da leitura, do conhecimento, está escutando o que Deus quer falar com a gente? A Nete falando aí, né, como ler o livro, né, que ela está lendo o livro, como ler o livro e tirar o melhor daquilo. Mas se você realmente não tiver alheio ao que está acontecendo em volta de você, você não consegue, às vezes, ler e não consegue nem entender o que você leu ali. Quantas vezes, né? Já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com os irmãos. A gente lê um versículo, eu já li um capítulo 4, 5 vezes. Porque terminava o capítulo, eu falo assim, mas o que falou mesmo esse capítulo? Vamos voltar de novo. Lê tudinho, mas não sei, vamos voltar de novo. E aí você fica naquela de não estar lendo. Por quê? Você está lendo, mas vem um pensamento e... Irmão, ser pleno, né? A gente senta para comer e às vezes está comendo ali com o celular do lado, conversando no WhatsApp com alguém, entrando na rede social, no Facebook, não sei, no Instagram, não sei o que, mas qual que é a realidade? Ou você está ali comendo e trabalhando, já pensando, fazendo cálculo do serviço e fazendo conta, e às vezes assistindo televisão. Às vezes você está aqui no sábado, mas já pensando que à noite tem aquele compromisso, tem que ir na casa da família, tem que ir no supermercado. Será que a gente está entrando no dia do Senhor pleno também? Usufruindo na plenitude do sábado também? Esquecendo. Eu falo que no meu momento de folga, eu aproveito mesmo minha folga. Às vezes as pessoas me abordam, né, no supermercado. Ah, você trabalha lá no cais, você está sabendo de tal coisa? Aí eu fico assim, eu falo, é verdade, eu trabalho lá no cais. Mas é assim, irmãos, a gente tem que esquecer. Estou de folga, vou ficar pensando no meu serviço, né? E viver a vida plenamente. Vamos lá em Tiago, capítulo 4. Tiago, 4, 14 e 15. Hoje eu vou fazer um sermão igual o da irmã Ludmila. Curto e objetivo. Olha, fala assim, ó, no verso, a versão é igual, mas na minha diz o seguinte: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. No verso 15. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção por planos, né? Tem gente que vive planejando. Ah, quando eu arrumar um emprego, eu vou fazer isso. Quando chegar o final de semana, eu vou fazer aquilo. Sempre planejando, sempre vivendo no plano. E a gente não sabe do amanhã. O amanhã pertence a Deus. E a nossa vida aqui está falando que é como uma neblina. Neblina vem, ao mesmo tempo ela vai embora e você nem vê. Não é verdade? Mas tem gente que não vive o hoje, o agora, não vive pleno. Ontem eu estava, vou contar até uma experiência, ontem a gente estava jantando, né? Minha esposa fez um pratinho gostoso e ela falou assim: nossa, mas se eu tivesse colocado a mandioca no lugar da batata. Aí eu falei: amor, é uma delícia, vamos aproveitar esse prato hoje, nesse momento, vamos agradecer a Deus pelo alimento, e amanhã, se você quiser, você faz outro e a gente vai saboreá-lo também. Mas vamos aproveitar esse prato. Mas é assim, não é?
Ah, mas eu estou aqui nesse momento, mas eu queria estar lá na praia, tomando, ou no rio, tomando banho. Não, mas a gente está aqui. E o momento é esse, vamos viver esse momento, né? Vamos sair do planejamento e vamos viver o hoje. Eu vivia também uma rotina assim, irmãos, trabalhando, e talvez é a realidade de muita gente. E aí você começa a segunda-feira no desânimo, que é o pior dia da semana, né? O domingo à noite é terrível, né? E na segunda-feira, aí você começa, eu vou trabalhar a semana inteira, para quando chegar o final de semana eu fazer isso, isso e aquilo. E aí eu vivia dessa maneira, a vida toda. Gente, ó, chegar o final de semana eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando chega o final de semana, você está tão cansado que não dá tempo de fazer, né? Você resolve o que tem que ser obrigatoriamente resolvido e pronto, acabou o final de semana. E aí você não aproveitou nada da sua semana. E eu parei, comecei a meditar, falei assim, por que não aproveitar um momentinho ali no meio da semana? O que me impede de ir na casa de um amigo no meio da semana? Mas cheguei de serviço, tomo um banho e vou. O que me impede de sair com a minha esposa no meio da semana? O que me impede? Por que eu vou viver em função de dias? A semana tem 7 dias. Olha o tanto de dias que você perde. 7 dias você vai viver em função de 2 dias. E no ano inteiro, você não viveu quase nada. Trabalhou, dormiu e não viveu quase nada. E a gente fica às vezes focado, talvez o nosso foco é o planejamento, e é um foco que não vai ter resultado nenhum. Porque nem sempre a vida acontece como a gente planeja. Né? A gente tem que ao máximo ter o foco no hoje, neste momento. Neste momento você está aqui dentro da casa de Deus. Né? Você veio adorar o Senhor. Então esse é meu foco. Nesse momento eu vou adorar a Deus. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, às vezes fala assim, olha, a decisão sua tem que ser hoje e agora. Porque o nosso foco principal da nossa vida não é a salvação? Não é isso, irmãos? O foco principal não é ser salvo? Não é isso que todo mundo quer? Um dia estar na eternidade com Cristo, com o Pai? Então minhas decisões também, elas não têm que estar baseadas em amanhã, né? Aquela velha história da dieta. Vou começar minha dieta segunda-feira, né? Aí vem segunda, nossa, essa segunda é logo o dia que eu tenho que fazer isso, isso, aquilo, não dá. Mas na próxima segunda eu começo. E a decisão, às vezes as nossas decisões espirituais, elas têm que ser baseadas no hoje e no agora. Porque se eu ficar protelando, fazendo planos para tomar uma decisão, esse dia nunca vai chegar. E a verdade, irmãos, é que muito dentre o povo de Deus tem andado distraídos. E não é de hoje. Vou mostrar para os irmãos. Lucas, capítulo 24, no verso 17. Lucas 24, verso 17. Contextualizando ali esse momento, Cristo havia sido morto, né? Eles haviam assassinado Cristo, né? Colocado na cruz. E ali os discípulos se espalharam, né? No terror de ver seu mestre sendo sacrificado daquela maneira, eles se espalharam e tiveram medo. Lembra que a gente falou no começo? Que o medo é uma das distrações. E no verso 17 havia, né, alguns discípulos ali caminhando na estrada e Cristo estava ali e eles não perceberam. Olha o quanto eles estavam. E aí Jesus escutou aquele papo todo, né? E eles falando do próprio Jesus. E ele falou assim: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou: quais?
Olha, irmãos. Ele perguntou, falou para Jesus, uai, você aqui, ó, estrangeiro aqui na nossa terra, e não assistiu, não ficou sabendo, né, do que está acontecendo, você não viu no noticiário, nas palavras de hoje, né, talvez seria no jornal, você não assistiu no jornal? Às vezes a gente anda tão alheio do mundo, né, que as pessoas vêm contar umas histórias mirabolantes. Nossa, você viu o que aconteceu? Você fala, não vi não. Ué, mas você não assiste jornal, não? Né? Por quê? Porque nosso foco não é essas histórias ruins, né, que tem acontecido, né, e não deve ser o foco do cristão. Mas aqui, e eram discípulos de Cristo. Cristo se importava com eles. Porque se não se importasse, ele não teria ido lá ter com eles. Não é verdade? E quantos eventos importantes, quantas coisas importantes que a gente tem assistido nos noticiários, acompanhado, importantes entre aspas, tem tirado nosso foco de Deus, de Cristo, né? E às vezes perdemos a oportunidade de estar ali com Cristo, coisas triviais. E se a gente for listar, irmãos, quantos focos, quantos fatos importantes, considerados importantes entre o povo de Deus, tem tirado a oportunidade da pessoa ter uma experiência com Cristo, de conhecê-lo mais. E se a gente for listar aqui, é o oitavo rei, é nova ordem mundial, Illuminati, né? E projeto HARP, e tantas outras coisas que as pessoas às vezes ficam focando naquilo lá, em estudar, e às vezes perde o foco principal, que é Cristo. A gente, eu e Edilene, às vezes a gente tem uma ideia de falar assim, nossa, mas como que Deus às vezes olha a gente fazendo isso, né? Será que Deus acha, né? Será que ele olha e fala assim, tadinho, né? Tanta coisa importante para fazer e está fazendo isso. E às vezes esses assuntos, irmãos, são assuntos a título de conhecimento. Mas o nosso foco principal é conhecer aquele que morreu por nós, que deu sua vida por nós. É conhecer o Pai, né? Esse deve ser o nosso verdadeiro foco. E às vezes a gente fica perdido nesses assuntos. E para mim, eu tenho comigo, eu estudava muito essas coisas e tenho até conversado muito com a Edilene sobre isso, que às vezes Satanás se aproveita dessas coisas para tirar o foco do cristão. Muita gente às vezes conhece a agenda dos Illuminati completa, mas se você for perguntar para ele o ritual do santuário, como que é o santuário, os compartimentos, os utensílios, a simbologia, e talvez o irmão não sabe, não dentro do adventismo, mas sabe tudo de nova ordem mundial. E será que esse é o foco? Tem outras coisas que têm tirado o foco também da gente. E talvez essa não só no nosso grupo, mas universal na cristandade, irmãos. Quem vai se salvar? Se o irmão está em pecado ou não. Tem gente que foca tanto na vida do irmão que esquece da própria vida. Não é verdade? E vamos abrir lá em 2 Tessalonicenses, verso 3. A gente leu até esse verso no pôr do sol da semana passada. Achei interessante trazer para os irmãos. Tenho certeza que muitos já viram. Vou trabalhar um outro contexto com ele. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Versos 11 e 12. Todos abriram, amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11 e 12. Lá está escrito assim, ó, nessa versão. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na alheia. Olha só, irmãos.
Vocês não trabalham, estão ociosos, mas andam intrometendo na vida alheia. Olha o apelo que Paulo fala. A tais pessoas ordenamos, é uma ordem, e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Em outra palavra, em outras palavras, tem gente que anda cuidando na vida dos outros porque não tem muita ocupação, não tem tido o que fazer, não é? E na exortação que ele faz aqui, ele fala assim, olha, trabalhe tranquilamente com o seu próprio pão, ou seja, cuide da sua própria vida. Mas infelizmente, irmãos, tem pessoas que têm vivido cuidando da vida dos outros e esquecido de sua própria vida espiritual. Lembra o que Cristo falou? Você olha para o cisco, está no olho do seu irmão, e esquece a trava enorme que está na sua frente aí. Não é isso? E quando a gente começa a olhar a vida dos outros, os defeitos das outras pessoas, é assim, ó, o defeito do irmão começa a crescer de maneira exponencial e o meu defeito começa a diminuir, não é? E aí a gente perde o foco, que é o nosso aperfeiçoamento espiritual. E aí quando a gente olha para Cristo, é o contrário. Não é diferente? Você começa a olhar Cristo e comparar sua vida com a vida de Cristo, com aquilo que Cristo deseja para você. Aí é o contrário, seus defeitos começam a ficar enormes. E os defeitos do irmão parecem diminuir. Não é? Nossa, eu passo a ter mais compaixão, mais empatia pelo irmão. E passo a julgá-lo menos. Irmãos, vamos abrir lá em 2 João, verso 8. Alguém lê para mim? 2 João 8. Para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completamente o galardão. Isso, irmãos. Não, parece que tá. Segundo João 8. Isso. O meu tá falando assim, todo aquele. Não é o segundo João 9? 8. Ai, O Raul está falando todo aquele mesmo. desculpa. Eu tô falando. A versão fala assim, ó. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes mesmo recebamos o inteiro galardão, a nossa recompensa. Olha por você. Sabe por quê? Porque às vezes você se preocupa demais com sua esposa, se preocupa demais com seus filhos, e aquela espiritualidade, aquilo que você ganhou do Pai, o espírito dele, de amor, tem só saído de você. Porque você tem se concentrado em julgar as pessoas, em criticá-los, em olhá-los e tem esquecido de si próprio. E aqui o que fala, qual que é a advertência e o conselho? Para que possamos não só estarmos na metade do caminho, mas que possamos com foco chegarmos até o final, recebermos a recompensa completa, e não só a metade da recompensa, recebermos o galardão completo. E aí, irmãos, às vezes, Cristo também nos advertiu sobre os sinais, não é verdade? Lembra, a gente vai lá, a gente tem inúmeros sinais dados por Cristo, da sua volta. Um dos focos da nossa vida também é estarmos preparados para a volta de Cristo, Que Ele pode voltar, assim como a gente leu lá em João, que Ele pode voltar a qualquer momento, porque a nossa vida é como uma neblina, mas Ele pode voltar também naquela grande volta que vai ser, que todo olho verá. E aí, os sinais, às vezes, eles nos distraem. Vamos lá em Lucas 21, 28. Qual que é o conselho de Cristo diante dos sinais da sua volta? Alguém lê para mim também. Lucas 21, 28. Ora, ao
coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Quando essas coisas acontecerem, que coisas? Guerras, né? Aqueles rumores de guerras, e o amor vai se esfriar, e centenas, né, de coisas que estão acontecendo. O que fala? Qual que é o conselho de Cristo? Exultai. O que é exultai, irmãos? Alegrai. Fiquem alegres, né? Ergam a cabeça, né? Por quê? Por quê? A vossa redenção está próxima. Está próximo. Mas sabe o que tem acontecido, irmãos? A gente vê os sinais, a gente tem ficado com medo. Nossa, meu mundo está terrível, né? A gente tem ficado com medo, a gente tem se distraído com as coisas, né? E a gente esquece que o foco é a volta de Cristo. Irmãos, a gente está distraído com política, saber se o governo vai ser bom, se o governo vai ser ruim. Esse é o nosso foco? É o nosso foco. O que Cristo falou? Que as coisas iriam de mal a pior. Dias piores virão. É independente de quem entrar lá, de quem sair da política. O cristão não pode focar na política, irmãos. Exultai. Quando essas coisas acontecerem, fique alegre, não fique com medo. Cristo está mais perto de voltar. Irmãos, vamos lá agora em Hebreus 12. Capítulo 12. Verso 1. Alguém lê para mim, por favor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todos o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Isso. Vai ser enxergado. Olha, esse verso aqui é muito interessante. Primeiro momento. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, tanto de gente aí, ó, né? Faz um cálculo. Quantas pessoas você esteve na presença essa semana? Uma nuvem, né? Incalculável, a gente não sabe. Quantas pessoas a gente pôde influenciar essa semana? Realmente é uma nuvem, né, de testemunhas. Desembaracemos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. A gente tem se esforçado, né, em tentar levar a palavra de Deus, talvez não como deveria, né? Talvez poderíamos fazer muito mais pela obra, mas aqui é um conselho muito, muito, muito direto, irmãos. Desembaracemos de tudo que nos atrapalha. O que tem atrapalhado você de pregar a palavra de Deus? O que tem atrapalhado você de dar um bom testemunho onde você vive, com as pessoas que você convive? Às vezes a gente tem, eu tenho percebido muito, isso na minha vida, né, irmãos? De que a maneira que você leva a Cristo, que você apresenta a Cristo, pode gerar um senso de seriedade, de arrependimento nas pessoas, ou pelo menos um senso de meditar na condição em que elas se encontram. Ou você pode despertar também nessas pessoas um senso de revolta, né? Eu esteve doente, a gente foi no médico lá para levar os atestados, né? Ela ainda não tinha um acompanhamento com um profissional específico, então a gente passava em vários médicos e pegava um atestado aqui, um atestado ali de um período. E aí na prefeitura a gente tem que ir numa junta médica apresentar esses atestados e
E esses atestados vão ser computados lá para ela não ter problemas lá, né, com a frequência. E aí a gente passou lá para o médico lá, e o médico, os atestados eram só do meio da semana e o final de semana ficou vago, né? E o médico pegou e falou assim, mas olha aqui, ó, você precisa do atestado do final de semana, porque aqui só está dando do meio de semana, e como você está de licença, senão você vai ser cortado no final de semana, tem que ter o meio de semana. Eu vou fazer assim, eu vou juntar os seus atestados, eu tinha pegado 5 dias, 5 dias, 5 dias. Vou juntar seus atestados e vou te dar 15 dias direto. E aí vai dar certo. Dessa maneira que o médico fez, a gente perderia 6 dias, né? E é complicado, no momento crítico, né? A gente correndo atrás de fisioterapia, sem tempo, a gente tinha que ir lá no médico, nessa junta médica do outro lado de Goiânia, eu sem tempo, porque trabalhando também. E aí eu fiquei assim, eu falei assim, mas fazer o quê, né? O médico está falando, tem que ser assim. E a gente já tinha tido outras experiências com os outros médicos, e todos eles emendavam, né? Eles têm a autonomia de ir lá e emendar os dias, e ela não perderia esses dias que ficariam aí do final de semana, porque, afinal de contas, ele é médico, né? O atestado final não é o que a gente apresenta, é o que ele dá. E aí, sim, o que eu quero chamar a atenção é que no final dos problemas lá, né? Ele virou e falou assim, olha, vai com Deus, que Deus abençoe você, e que Deus resolva o seu problema. E naquele momento, irmãos, eu falei assim, eu pensei naquele momento, na mesma hora, eu pensei assim, ele tinha a possibilidade de hoje me ajudar e resolver o meu problema, e não fez. Mas, botou na conta de Deus, né? Falou que Deus ia resolver meus problemas, mas ele teve a oportunidade de resolver meu problema e não resolveu. E essa palavra veio para mim como uma maldição. Me fez, em vez de eu sentir nossa, abençoado, né? Nossa, Deus vai me abençoar, Deus vai me ajudar. Eu pensei assim, nossa, mas o que esse cara está falando de Deus? Que cristão é esse? Né? Que poderia ter me ajudado e não me ajudou. E é assim, muitas vezes é assim que a gente tem levado a Cristo para as outras pessoas. A gente leva um Cristo que a gente diz que conhece, diz que faz a vontade dele, mas que nada a gente tem a ver com ele. Será que quando eu falo de Cristo, o meu companheiro ali, por que esse cara está me falando de Cristo? Ele que vive fazendo isso e aquilo. Ele que não tem coragem de me oferecer um lanche. Ele não tem coragem de dar um bom dia para mim. Né? Aquele dia eu precisei dele, ele não pôde me ajudar. Irmãos, o testemunho ele é muito mais poderoso do que uma palavra, né? Se eu puder dar um bom testemunho, ele vai valer muito mais do que esse sermão que eu estou falando aqui para vocês. A gente tem levado ao descrédito o Evangelho de Cristo, porque a gente tem focado, muitas vezes, em pregar um Cristo ou uma religião que eu não vivo. Qual que é a verdadeira religião? Que a Bíblia fala? Qual que é? Socorrer o povo necessitado, a viúva. Ajudar quem está precisando. Não é fazer o bem, irmãos? Essa é a verdadeira religião. O povo está cansado, né? De apresentar salvação. Vamos para o encontro. Vamos fazer isso. Não. Vamos mostrar o amor. A gente não leu na lição aqui agora há pouco, né? O que a Bíblia fala do amor? Posso ter fé suficiente para morrer uma montanha de um lugar para o outro, mas se eu tiver amor, isso aí não vale nada. Ninguém vai te ver como uma pessoa de fé. Vai te ver como uma pessoa mal encarada. Quem é o cristão? É esse Cristo. Quando a gente chega nas pessoas sem amor, sem empatia, o que é empatia? Eu me pôr no lugar da pessoa. Né? Quando apresenta esse Cristo frio, as pessoas não querem saber desse Cristo. Por que o Espiritismo ele é uma corrente que tem sido forte, né, crescido? Apesar das motivações, né, que eles têm, são motivações diferentes. Eles fazem a bondade, né,
recompensa, mas a gente, muitas vezes, irmãos, eu tenho me deparado com pessoas que não são cristãs e elas têm um senso de bondade, um senso de amor muito maior do que os cristãos. Infelizmente, é triste. É triste a gente saber que pessoas que nada tem a ver com Cristo, com Deus, e tem se demonstrado pessoas muito mais amorosas. Isso é uma vergonha, né? Para Cristo e para o Evangelho de Cristo. O cristão, ele deve ser conhecido como a pessoa que leva o amor mais puro e genuíno existe, né? E a verdadeira religião é essa: ajudar os que estão precisando. Viúva, pobre, mendigo, o irmão, né? O irmão. E você sabe qual que é o principal motivo? A gente leu lá na lição. É o egoísmo. Irmão, estou precisando. Nossa, irmão, não vai dar, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que cuidar do meu neto, eu tenho que trabalhar, eu tenho que resolver meus problemas. Mas Deus vai resolver o seu. E aquilo lá, irmãos, essa palavra foi como uma tijolada na cabeça da pessoa. Você, em vez de atrair a pessoa a Deus, você está afastando ela de Deus. Aconteceu um probleminha com uma irmã, ela falou assim pra mim: Manete, eu passei um mês comendo só arroz branco, sem óleo. E os irmãos não me ajudaram. Quem me ajudou foi gente que nem conhece a Deus. Falei: você falou pra alguém? Né? Eu falei: você não falou, que eu perguntava direto no WhatsApp: como que vai? Como que você tá? Tá tudo bem, tá tudo bem. Então, muitas vezes as pessoas sofrem no nosso meio também porque não conta pro outro, não fala, não é humilde para dizer: irmã, estou precisando, irmã, estou passando por isso, né? Às vezes a gente não ajuda o irmão do lado que está, porque também não sabe. É o que eu tenho observado. No caso dessa amiga e irmã, foi isso, ninguém sabia o que estava acontecendo. Aí eu perguntei: você ainda está precisando? Não, agora eu não estou mais precisando. Mas aí, culpa da gente ter ajudado, mas ninguém sabia, ninguém estava sabendo. Então assim, a família, se nós estamos passando por dificuldade, nós temos que falar para o nosso irmão, pedir ajuda. E a gente, eu acredito que todo mundo ajuda. Todo mundo ajuda. Irmãos, vamos no verso 2. Aqui fala, né? Desembaracemos de tudo que nos atrapalha. Tudo que nos atrapalha, que é as distrações, né? Vamos desembaraçar, irmãos. Olha, a gente falou que o nosso sermão hoje é sobre o foco. Nosso foco é a salvação. Então, a Nete falou, né, que se você parar um minutinho de pensar naquilo, você perde o foco. Aí, meu amigo, para voltar novamente, a Lenice demorou um tempão, né? Para voltar no foco dela de aprender a tocar violão. Mas a gente perde o foco. Então, vamos desembaraçar. O que está me atrapalhando de orar? A levantar cedo eu preciso orar. Ah, mas eu levanto na hora, mal dá tempo de escovar os dentes, eu saio correndo. Então, o que é? Qual que é a distração? Estou dormindo tarde, né? Por que eu estou dormindo tarde? Então, vamos desembaraçar, ó. Parece que é tão difícil, né? Mas às vezes, se não for lá desembaraçar, tudo vai se tornar mais claro. Vamos tirar as nossas distrações e aí vai dar certo. Vamos focar naquilo que realmente importa. E no verso 2 de Hebreus 12 fala assim, ó: olhando fixamente. Por que fixamente? Porque se não olhar fixamente, não, tem uma distração aqui, eu estou olhando a Cristo, mas espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui, olhando a Cristo. De repente eu perco Cristo de vista. As distrações faz eu perder a Cristo de vista. Que fala assim, ó, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse, irmãos, é a mensagem que eu quero trazer para os irmãos hoje. Olhar fixamente para Cristo. Não deixar que as distrações, seja elas quais for, as distrações elas se apresentam para a gente como coisas importantes.
aqueles discípulos estavam ali, ó, se lamentando. Nossa, aconteceu Cristo Jesus, nosso Jesus, né? O nosso mestre que a gente amava tanto, ele morreu injustamente. E perderam o foco. Os discípulos andavam com Cristo e Cristo falava de tudo que ia acontecer, mas eles estavam distraídos com a situação terrena e perderam de vista, né, o foco nas coisas espirituais. E perderam a oportunidade de, no momento em que Cristo lá, dos apoios deles, eles se dispersaram. Então, irmãos, o nosso foco é Cristo. E vamos olhar, vamos nos desembaraçar daquilo que tem nos atrapalhado. Vamos lá, irmãos, em Isaías, último verso. Isaías 45, verso 22. A gente tem muito assim uma expressão aqui no nosso meio, né? De refletir a imagem de Cristo. Não é isso? Refletir a imagem de Cristo. O que é um reflexo? Né? Reflexo é quando você vai lá no espelho, você está de frente e você está refletindo a sua imagem lá. Não é? O espelho reflete a sua imagem. Mas tem como? O espelho está lá na sua casa agora. Tem como ele refletir a sua imagem? Tem. Você tem que estar diante dele. Não é isso? Como que a gente faz para refletir a imagem de Cristo? A gente tem que estar diante dele. A gente tem que estar com ele. Só assim, irmãos, a gente vai refletir a imagem de Cristo. Quando Moisés subiu lá no monte, e ele desceu e a sua face não estava refletindo a glória de Deus, porque ele esteve diante da glória de Deus. Então, irmãos, aquela história de refletir a imagem de Cristo depende de eu estar diante de Cristo. Como que eu vou refletir a imagem daquilo que eu nem estou diante dele? Isaías 45, verso 22 diz assim, ó: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos olhar para o alto, irmãos. Vamos desviar a nossa atenção das coisas terrenas e focar nas coisas de Deus.